Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Nesta videoaula eu vou estar tratando sobre superfícies quádricas, tá? Eu vou separar esse assunto em duas videoaulas, tá? Nesta primeira videoaula eu só vou estar tratando sobre a superfície quádrica, as suas equações canônicas ou reduzidas, suas classificações e falar um pouco sobre superfície de revolução ou de rotação. A segunda parte desse tema eu vou estar tratando de como aplicar as formas quadráticas para da equação geral chegar na equação reduzida, né? Através de uma mudança de sistema de coordenadas, né? Vai envolver autovalores, autovetores, mas este segundo assunto eu vou deixar para uma segunda parte aí, tá ok? Então vamos dar prosseguimento a esta primeira parte aí. Então uma superfície ela é denominada de quádrica quando qualquer dos seus traços é alguma cônica. Esse traço pode ser uma circunferência, pode ser uma elipse, pode ser uma hipérbole ou uma parábola, ok? O que é um traço de uma superfície? O traço aqui é a interseção de um plano com a superfície. Aqui nesse caso a gente vai estar trabalhando com os planos coordenados e com planos paralelos aos planos coordenados, né? Lembrando que no R3 o sistema de coordenadas cartesianas é formado por três eixos, né? O eixo X, eixo Y e o eixo Z. Então os planos coordenados são os planos formados por esses eixos. Então são três. Tem o plano XY, o plano YZ e o XZ. E também tem plano, e vou também estar considerando os planos paralelos a esses planos coordenados que eu citei, esses três planos. Bem, uma equação geral de uma quádrica tem este formato aqui. Então você tem os termos quadráticos, os termos mistos e os termos lineares. Então a gente quer colocar um novo sistema em que a equação desta superfície seja mais simples possível. Então para isso a gente podemos fazer algumas transformações de coordenadas como a rotação e a translação. Isso já foi feito lá em cônicas, mas a ideia aqui ela se aplica aqui, tá? Para eliminar os termos mistos, os termos lineares, usa a rotação e a translação. Só que aqui trabalhando no R3 e lá, quando a gente trabalha com cônicas, a gente trabalha no R2, né? Então o que aumenta é o tamanho das matrizes e o número de equações aí, ok? Mas a gente não vai estar tratando especificamente dessa mudança de coordenada, eu vou estar trabalhando diretamente com as equações reduzidas, tá? O que é importante nessa aula é a gente saber identificar quais as quádricas e quais e como são as suas superfícies, tá? Então esse aqui é um comentário que eu já fiz, tá? Na primeira parte, que eu vou fazer nesta primeira apresentação e que eu vou deixar para um segundo momento. Isso. Então as equações canônicas das quádricas, elas são divididas em duas. Temos o que a gente chama das quádricas centradas, quando esta superfície ela tem uma simetria em relação ao eixo cartesiano, né? Então quando tem uma simetria é chamado de centradas. Quando não tem uma simetria em relação ao sistema de coordenadas, a todos os planos ou todos os eixos, a gente denomina as não centradas. Então aqui as quádricas centradas, por exemplo,
temos o elipsoide, o hiperboloide, uma folha de duas folhas. As superfícies não centradas, a gente tem aqui o paraboloide elíptico e o paraboloide hiperbólico, que a gente vai ver no decorrer da apresentação. Tá? É importante aqui salientar que é o seguinte, que as quádricas elas são classificadas e denominadas de acordo com os seus traços, tá? Então, se um traço de uma superfície sempre tem elipse, essa superfície é denominada de elipsoide. Se os traços terem parábolas, a superfície é classificada como paraboloide. Então, é sempre de acordo com o traço que essa superfície gera, tá? Ou seja, o traço ou a curva que é descrita pela interseção da superfície com o plano, tá? Plano coordenado ou com plano paralelo ao plano coordenado. Bem, aqui temos a classificação, tá? Então, as superfícies centradas, o elipsoide, hiperboloide, uma folha, duas folhas. As não centradas, temos o paraboloide elíptico e o paraboloide hiperbólico. Paraboloide elíptico porque os traços são parábolas e elipses, tá? Paraboloide hiperbólico, que são os traços são parábolas e hipérboles. Bem, quando as seções transversais, os traços tem na superfície, um dos seus traços é a circunferência, isso significa que a quádrica, ou a superfície, ela é uma superfície de revolução ou de rotação. Tá? Isso aqui vai ficar mais claro na medida que eu for passando os tipos de equações e os exemplos de superfície. Então aqui a gente tem um elipsoide, a equação é essa aqui, a equação reduzida, a equação canônica. Então vocês observam aqui que não tem termos mistos e nem termo quadrático. Isso aqui é o hiperboloide de uma folha, a equação, também só termos quadráticos, hiperboloide de duas folhas, só termos quadráticos. O que muda aqui agora é que eu tenho dois sinais negativos e lá no hiperboloide de uma folha apenas um sinal negativo e no elipsoide nenhum sinal negativo, mas todos com os termos quadráticos. As superfícies não centradas, elas apresentam termos lineares, tá? Aqui eu tenho dois termos quadráticos e um termo linear, e aqui também não tem termo misto. Quando dois parâmetros forem iguais, porque A, B e C, lembrando que parâmetros são as constantes de uma equação, são os valores fixos, tá? E x, y, z são variáveis. Então, quando dois parâmetros da equação da quádrica tiverem o mesmo valor, significará que essa superfície ela foi gerada por uma rotação. Eu vou fazer a dedução de um paraboloide, a dedução da equação de um paraboloide de revolução logo a seguir nesta videoaula, tá? Eu vou fazer um exemplo. Então vamos ver o formato dessa superfície. Então essa aqui é o elipsoide. Então o elipsoide, por quê? Porque qualquer plano que eu intercepte ali, o que eu vou ter é uma elipse, tá? Então aqui no caso eu tenho elipses aqui, tá? Quando o elipsoide ele é gerado por rotação, né? Por exemplo, eu posso pegar essa elipse e rotacionar em relação a esse eixo aqui. Então, esse traço aqui vai ser uma circunferência, tá? Quando é por revolução. Se não, é tudo elipse. Então, por isso que essa superfície é denominada de elipsoide, tá? A equação reduzida do elipsoide é essa aqui, né? Tá, essa aqui é a equação reduzida. Aqui temos o hiperboloide de uma folha, tá?
Se a gente for fazer as seções transversais, você vai ter hipérbole. Aqui, esse traço aqui pode ser uma elipse ou uma circunferência quando essa superfície for gerada por uma rotação, uma revolução desta hipérbole em relação a esse eixo aqui, tá? Em relação, no caso aqui, o eixo Z, né? Tá ok? Então, esse aqui é o formato do paraboloide de uma folha. Esse aqui é o hiperboloide, né? Aqui é o hiperboloide de uma folha, pessoal. Aqui é o hiperboloide de uma folha, tá? Porque hiperboloide porque os traços são hipérboles, tá? É hiperboloide. Aqui são hiperboloides de duas folhas, tá? Porque aqui eu tenho uma superfície desconexa, né? Eu tenho uma parte para baixo, outra parte para cima, por isso que é denominado duas folhas, né? Também é chamado de hiperboloide porque os traços gerados ali são elipses, tá? Esse traço aqui pode ser aqui são hipérboles. Esse traço aqui pode ser elipse ou uma circunferência, tá? Então é chamado de hiperboloide porque os traços aqui, eles são hipérboles, né? Então esse é o hiperboloide de duas folhas. Esse aqui é o paraboloide elíptico. É paraboloide porque os traços são parábolas. Então a gente vê que é não centrada essa quádrica porque ela não tem uma simetria em relação ao sistema de coordenadas. Então aqui eu tenho paraboloide elíptico porque aqui eu tenho como traço uma parábola e aqui uma elipse. Se for um paraboloide de revolução, um paraboloide elíptico de revolução, este traço será uma circunferência, tá ok? Esse traço será uma circunferência. Por fim, aqui eu tenho o que a gente chama de sela de cavalo, né? O paraboloide hiperbólico, porque os traços são parábolas e hipérboles. Aqui eu tenho duas torções, né? Essa superfície tem uma torção para cá e essa superfície tem uma torção para cá. Então, lembrando uma sela de cavalo. Então, o paraboloide hiperbólico também é denominado de sela de cavalo, né? Porque a superfície lembra uma sela, né? Tá? Então, se a gente olhar ali para os traços, a gente tem parábolas, né? E hipérbole. Então, você tem uma parábola aqui para baixo, essa parábola para cima, e você tem assim hipérboles, né? Nesse caso aqui, quando se vai interceptar por planos paralelos ao plano XY, você tem hipérboles. Bem, antes de a gente fazer a dedução da equação de uma superfície de revolução, vamos ver alguns exemplos lá no GeoGebra para ver como que é isso, como essas superfícies de revolução são geradas, tá ok? Vamos ver isso, tá ok? Então vamos sair aqui um pouco da apresentação. Eu vou lá no... Bem, o GeoGebra eu já deixei meio pronto. Então aqui a gente tem a janela algébrica, eu só vou tirar isso aqui, eu vou fazer texto começo. Isso. Então você tem a janela algébrica, a janela de visualização e a janela 3D. Eu já deixei as três janelas abertas para deixar tudo pronto. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro clicar na janela de visualização, eu vou primeiro gerar um ponto deslizante, que eu vou precisar disso, para fazer a rotação da parábola. Então, como eu vou ter que rotacionar a parábola em torno de um eixo, tá? Porque eu vou obter a parábola, o paraboloide de revolução. Eu só
Eu vou clicar aqui novamente. Deus do céu, nada a ver. Isso. Eu vou aqui agora na... Bem, aqui eu tenho uma parábola com cavidade para cima. Não é a mesma parábola que está lá no exercício, mas é só para a gente entender como que é feito o processo de construção dessa superfície de revolução, ok? Agora eu vou clicar aqui em cima, eu vou rotacionar isso aqui. Aí, consegui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar... Isso. Bem, tá aqui. Então esta parábola agora, ela tá essa parábola, ela tá no plano YZ. O que eu vou fazer? Eu vou rotacionar ela em torno do eixo Z. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou novamente usar esse botão aqui, que é o botão que faz os objetos girarem em torno de um determinado eixo. Eu vou clicar no objeto que eu quero rotacionar e depois eu clico no eixo onde eu quero que seja rotacionado. Aqui eu vou colocar o alfa aqui. Não, meu Deus, é alfa. Isso. Então aqui eu só vou se vocês observarem agora, eu estou conseguindo rotacionar aquela parábola em torno do eixo. Então aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou só minimizar um pouco essa janela 2D. Isso, vamos abrir um espaço maior para a janela 3D, que é o que nos interessa. Aqui eu vou fazer o seguinte: vou colocar um lilás aqui, beleza. Aqui eu vou colocar um rastro, e agora eu vou animar aqui o botão deslizante. E essa parábola vai começar a rotacionar e ela vai me construir um paraboloide. Então é assim que é construído o paraboloide de revolução, né? Então, como tem um rastro aí na rotação, então ele está marcando cada posição que a parábola está dando. Como a parábola vai fazer um giro completo, então eu vou ter um paraboloide. Então é assim que a gente constrói a superfície de revolução. Aqui a superfície de revolução. Então tá aí feito, tá? Bem, o mesmo procedimento que eu fiz para a parábola, eu poderia usar outra cônica, tá? Quando eu pego uma cônica e giro ela em torno de algum eixo, tá? O que eu obtenho é uma quádrica, tá? Se eu usar uma elipse, eu vou ter um elipsoide. Se eu usar uma elipse, eu vou ter um hiperboloide. Se eu usar uma elipse. Se eu usar uma parábola, eu vou ter e rotacionar ela em torno de um eixo,
por exemplo, no seu eixo de simetria, eu vou ter um paraboloide. Tá? Então é bem simples. Tá? Vamos fazer um outro exemplo então. Eu vou parar aqui e agora vamos fazer o seguinte. Então vamos fazer um outro exemplo aqui. Então aqui agora eu vou pegar e vamos fazer o seguinte. Isso. Deu certo o que eu queria. Então aqui eu tenho uma hipérbole. Tá? Bem, o que eu vou fazer é o seguinte. Vamos pegar e vamos fazer o hiperboloide aqui, de duas folhas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar primeiro, eu vou fazer o mesmo esquema. Não, eu acho que eu posso fazer direto, né? Fazer a rotação em torno... eu vou fazer isso. Então eu vou pegar aqui, vamos selecionar girar em torno. Selecionamos o objeto aqui, que é a hipérbole, e vamos rotacionar em torno do eixo Y aqui, que é o eixo verde. Aqui eu vou fazer ângulo alfa. Isso. Agora é o seguinte, eu vou apagar, eu vou ocultar isso aqui. Pronto. Aqui, se a gente perceber, ele está girando em torno deste eixo. Né? Só que não está girando superfície porque eu não coloquei rastro. Aqui eu vou colocar um rastro. Então aqui eu vou colocar um marrom aqui agora. E eu vou colocar um rastro aqui. Tá? Aqui eu vou, antes de animar, eu só vou diminuir essa janela 2D, porque eu já usei, não vou usar mais. Vamos dar ênfase. Eu vou até fechar essa janela 2D, porque não... Isso. E vamos fazer o seguinte, vamos animar aqui e ver o que acontece. O que acontece é que a gente vai estar gerando um hiperboloide de duas folhas. Tá? Então estou pegando a hipérbole e estou rotacionando ela em torno do seu eixo real. Então quando eu pego a hipérbole e rotaciono em torno do eixo real, eu tenho um hiperboloide de duas folhas. Se eu rotaciono a hipérbole em torno do eixo imaginário, eu tenho um hiperboloide de uma folha, né? Esses hiperboloides que são gerados por rotações, né? Então tá aqui, vamos... Ele está girando aqui. Vamos só... Opa! Aqui tá sendo vistelado. Então assim, ó, aqui está sendo gerado. Então, o que eu estou fazendo aqui, vocês podem tentar fazer também aí na casa de vocês, né, o GeoGebra. Então tá aí.
Opa. Aí. Então tá aí, pessoal. Esse aqui é um exemplo de um hiperboloide de revolução de duas folhas. Tá ok? Então tá. Então, outras possibilidades vocês podem, a partir desses exemplos, tentar fazer utilizando o GeoGebra. Então tá. Então agora que a gente viu, vamos voltar lá na apresentação. Então vamos fazer a dedução do paraboloide de revolução. Tá? Então vou considerar essa parábola aqui, que está no plano YZ, em que o eixo Z é o eixo de simetria da parábola. Tá? Então iremos rotacionar. Então lembrando que quando a gente faz uma seção transversal, então para fazer isso vou considerar 3 pontos. O ponto R eu vou considerar um ponto do eixo de simetria desta parábola aí, que está no plano YZ. O ponto P, um ponto de coordenadas x, y, z, um ponto qualquer do paraboloide. E o ponto Q, um ponto qualquer da parábola, tá? Da parábola. Que eu vou denominar as coordenadas aqui de y1 e aqui z, tá? Todos esses pontos estão no mesmo plano, tá? O índice 1 e yz é só para diferenciar aqui, para dizer que o y1, que este ponto aqui não é diferente desse aqui, é só para a gente diferenciar. Então a distância desses pontos aqui são iguais, porque todos esses pontos aqui, tanto o ponto P como o ponto Q, eles estão numa mesma circunferência. Lembrando que aqui eu estou olhando para uma seção transversal aqui, tá? Eu estou olhando para o traço, só olhar lá para o paraboloide aqui. Então eu tô aqui, ó, olhando neste traço aqui. Nesse traço estão os pontos P e o ponto Q. E o ponto R é um ponto que é o centro desta circunferência. Ok? Porque como é uma superfície de revolução, esse traço aqui é uma circunferência. Bem, então essa distância do P até o R, do ponto Q até o R é a mesma. Então, se eu elevar essa medida ao quadrado, essa medida ao quadrado, não muda. Então, é o que justamente eu tenho isso aqui. Bem, se a gente trabalhar algebricamente com isso, né, você pega as coordenadas aplicando a fórmula da distância entre dois pontos no R3, né? Então, você elevando ao quadrado, você vai ter justamente essas expressões aqui. Então, desenvolvendo um pouco essa equação, você vai ter essa relação aqui, que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a y1 ao quadrado. Lembrando que, como ponto Q está sobre esta parábola, então o y1 ao quadrado dividido por 4 é igual a 3 vezes z. Então eu posso fazer uma substituição aqui, né? Então esse y ao quadrado eu substituo por x mais y ao quadrado, tá? Então essas duas equações aqui, eu chego nesta equação aqui, que é a equação do paraboloide, a equação do paraboloide de revolução em torno do eixo Z, tá? Em torno do eixo Z. Então é isso, pessoal. Então esse aqui foram alguns exemplos, algumas classificações, algumas ideias de como obter as equações da superfície de rotação,
tá? É sempre trabalhando com um sisteminha, sempre lembrando que dois parâmetros sempre terão o mesmo valor se for ter rotação, tá? Então, por esta videoaula é isso, tá? Outros exemplos eu já passei, no caso que eu usei lá a hipérbole, né, para gerar o hiperboloide de duas folhas, tá? Então, essa primeira parte foi apenas, o meu objetivo foi esse, tá? Apresentar as equações das quádricas, suas classificações e essa parte da superfície de revolução. Então, tá aí na segunda parte eu vou complementar este assunto sobre quádricas. Então, por enquanto eu agradeço a sua visualização. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, peço que faça, tá? Peço que faça a sua crítica ou a sua sugestão, tá? E nas próximas semanas aí eu vou pensar em trazer outros assuntos aí para o canal. Então, obrigado, agradeço e até uma próxima videoaula. Até. Desculpe, faltou só o campo final aqui. Agora travou. Então é isso aí. Então, até mais.